E acabei não perguntando, mas coincidentemente ou providencialmente, foi essa bela canção que eu cantei quando eu era juvenil. Evidentemente não na igreja adventista. E essa letra é muito bonita, ela falando sobre como Deus enche toda a terra, e em latim fica muito bonito, e fala que o Senhor é o Senhor poderoso dos exércitos, a terra está cheia dele, os céus é o Senhor. E parece que o Arautos do Rei gravou até uma versão dela, um Arautos do Rei mais antigo aí. Muito bonito mesmo. Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre a doutrina de Cristo. Eu cumprimento a todos que estão assistindo de casa, você que está através da internet, ligado no culto aqui da Igreja do NASP, que o poder de Deus esteja com você, onde quer que você esteja neste momento, que você possa sentir realmente a presença do Espírito Santo em sua vida. Nós estamos aqui, mas espiritualmente estamos juntos com você, e que esta mensagem possa atingir o seu coração. Amém? A doutrina de Cristo. O que eu poderia dizer sobre ela? Irmãos, muita coisa poderia ser dita. Eu tenho menos de 30 minutos para resumir para vocês uma doutrina que daria um semestre inteiro de estudo no teológico. Eu poderia falar muita coisa sobre Jesus, mas eu vou introduzir dizendo para vocês o seguinte: a grande dinâmica do nome de Cristo está na própria importância e centralidade que ele ocupa para a fé dos cristãos. Em outras palavras, eu posso falar de budismo sem Buda. Eu posso falar de Mormon sem Joseph Smith. Eu posso até falar de islamismo sem Maomé. Eu posso falar de filosofia sem Platão. Mas não posso falar de cristianismo sem Jesus de Nazaré. Eu sou formado em filosofia. E se hoje eu descobrisse que Platão não existiu, que Sócrates não morreu tomando cicuta, não ia mudar nada meu diploma de filósofo. Não ia mudar absolutamente nada. Mas se eu descobrisse que Jesus não existiu ou não morreu na cruz, mudou tudo. Na verdade, existe um teólogo francês chamado René Latourelle, que ele fala que a grande originalidade da pregação cristã está justamente na radicalidade dos seus ensinos. Porque Jesus foi muito radical, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi o único homem que em sã consciência arvorou: eu sou Deus. Não tem como você ficar meio termo com Jesus. Eu posso admirar parte de Sócrates e discordar de parte do que ele falou, mas Jesus não tem como eu concordar com parte dele e discordar de parte. Ou Jesus era um santo ou era um louco. Ou ele era realmente o que ele afirmou ser, ou foi a pior fraude de todos os tempos. E eu confesso para vocês, no início desse sermão, uma coisa da teologia. Quando eu comecei a faculdade de teologia e li tantos livros, eu aprendi na teologia que Deus é onisciente. Eu nunca entendi isso. Como é que alguém pode saber tudo? Deus pensa, Deus raciocina. Você acha que Deus raciocina? Deus não raciocina, Deus sabe. Ele nem raciocina. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Onde ele começa, onde ele termina? Como é que é o sentimento de Deus? Eu não entendi. Disseram que Deus era onipotente, continuei sem entender. Disseram que Deus é eterno, continuei sem entender. Disseram que Deus é uma trindade, continuei sem entender. Aí disseram que Deus se fez carne e habitou entre nós. Aí eu comecei a entender. Esta é a doutrina de Cristo. Eu quero mostrar para vocês um próximo slide aqui. Essa cena ilustra uma parábola muito antiga, contada por muita gente, especialmente por ateus. É a parábola dos cegos e o elefante. Alguns dizem que eram 5 cegos, outros falam que eram 3. E os cegos estavam apalpando um elefante e tentando descrever como era o elefante. Só que cada um pegava uma parte diferente do elefante. Um pegava a tromba e pensava: esse animal aqui é uma gigantesca cobra. O outro pegava as patas do elefante e abraçava e falava: não, esse animal aqui é uma poderosa coluna. O outro pegava na barriga do elefante e falava: não, esse animal é um teto muito poderoso, um firmamento tremendo. Outro pegava na cauda do elefante e falava: não, é uma cobra, mas não tão forte assim. Cada um dava uma descrição. Nenhum deles estava certo. E aqueles que contam essa parábola diz que assim os homens tentam falar quem é Deus. Cada religião fica falando: Deus é assim, Deus é assado, Deus é daquele outro jeito, mas ninguém está dizendo como ele é realmente. Será que o cristianismo também é uma visão cega?
Pelo que eu aprendo na Bíblia, não. A Bíblia diz que Deus tem um rosto. A Bíblia me diz como Deus é. Quer saber como é o Deus que eu acredito? Jesus. Se você entender Jesus, você entenderá Deus. O grande problema, principalmente num contexto de crítica ao trinitarianismo, crítica à doutrina da Trindade, é que convenhamos, e aqui eu começo a problemática desse sermão, Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Preste atenção, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Que os anjos de Deus lhe adorem. Só pode ser alguém como Deus. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu ando sobre as águas. Eu tenho o poder de curar os doentes e perdoar pecados. E ao mesmo tempo ele fala, o Pai me enviou. O Pai é maior do que eu. Sem o Pai não posso fazer nada. Vamos ao milagre. Quando voltar o microfone, me avisa, viu? Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Vamos ver se ele voltar o PowerPoint e o microfone. Bom, já estava ouvindo vozes. Repetindo, Jesus parece ao mesmo tempo tão grande e tão pequeno. Ele parece em pé de igualdade com o Pai e parece inferior ao Pai. A Bíblia tem versículos que apontam para os dois lados. Afinal de contas, Jesus é Deus ou alguém inferior a Deus? Muito bem. Não sei se o PowerPoint já está no ponto ali ou precisa de um tempinho. Mas ele precisa reiniciar, não é? Não tem problema. Enquanto ele reinicia o computador, abram a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. A primeira verdade que eu aprendo sobre Jesus na Bíblia é que ela diz que ele era Deus. Jesus era Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A Bíblia diz que ele era Deus. Não há dificuldade disso, não há mistério. Jesus Cristo era Deus, em plenitude, em pé de igualdade com o Pai. Não temos a menor dúvida sobre isso. Aliás, a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. No verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o único do Pai. E o verso 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Existe uma parábola contada por Philip Yancey que eu gostaria de descrevê-la para vocês. Ela imagina um aquário. Pense um pouco no aquário. Philip Yancey imagina um homem que tem um aquário enorme, e ele cuida daquele aquário, e esse aquário é de água salgada. Você sabe que peixes de água do mar, eles são mais delicados, você tem que ter o pH da água muito bem estabelecido, o nível da água, a salinidade, tudo muito bem definido. Mas Philip Yancey contava que o dono daquele aquário era frustrado, porque todas as vezes que ele chegava perto do aquário para cuidar dos peixes, os peixes fugiam. Ele ia trocar a água, era um desespero, os peixes fugiam. E ele falava do lado de cá, peixes, eu amo vocês, calma, não tenho medo. Mas os peixes fugiam. E aquele homem se viu numa problemática. Como eu posso dizer para os meus peixes o quanto eu os amo? Não tem como. Eles têm medo de mim. Só há uma maneira. Se eu me tornar um peixe. E se eu me tornar um peixe, eu vou estar no meio deles. Eles não vão mais fugir de mim, mas podem também me rejeitar. Isso que a Bíblia fala que aconteceu com Cristo. Ele era um com Deus, em plenitude de Deus, mas ele se fez carne e fez um de nós. Muito bem, deixe-me perguntar só se tem chance de voltar ainda. Então, isso, muito obrigado. O grande problema, antes de falar da revelação, é que nós precisamos de um Deus contraditório. Vocês já notaram isso? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Isso aqui vale para quem não é religioso e está me assistindo nessa noite. Você precisa de um Deus contraditório, mesmo você que é ateu.
O ateu crê que Deus não existe, mas no coração dele ele gostaria que Deus existisse. Eu não conheço nenhum ateu em sã consciência que não gostaria que a vida eterna fosse uma realidade. Quem quer morrer? Quem não deseja uma felicidade eterna? O ateu, ele não acredita que Deus existe, mas entre não acreditar e não querer, existe uma diferença. Ele gostaria que Deus existisse, mas nós precisamos de um Deus que seja contraditório. Que tipo de Deus eu gostaria que existisse? Você gostaria de um Deus que tem pontos vulneráveis? O que você acha? Você acha que um Deus fraco pode te dar garantia que o mal não se levantará 2 vezes no universo? Quero a resposta. O que vocês acham? Mas vamos supor que Deus é 98% potente, mas tem 2% de capacidade de ser destruído. Esse Deus é o suficiente para lhe dar a garantia eterna? O Deus que você quer não pode ter ponto vulnerável. Ele nunca pode duelar com sua vontade. Esse Deus nunca pode sofrer, nunca pode chorar, nunca pode sentir, nunca pode precisar de nada. É esse o Deus que vocês precisam ou não? Sim ou não? Mas, por outro lado, você não precisa de um Deus fraco? Como é que você pode ousar fazer uma oração para um Deus que não muda? Como é que você ousa pedir para ele destruir, para ele evitar destruir alguém que ele já decidiu destruir, se ele não muda? Se Deus é tudo isso, como é que eu oro? Para que orar? Ele já sabe tudo? Você já tentou ser consolado por alguém que nunca sofreu? Já tentou? É uma piada, não é? Alguém que nunca... Quem é a melhor pessoa para consolar você quando você está sofrendo? Alguém que passou por algo semelhante. Você perdeu um ente querido, chega o outro que perdeu, não sei, eu sei o que você está passando. Ele põe a mão no seu ombro e não precisa falar nada. Se eu for uma mãe que o filho morreu num acidente de carro, chega uma outra mãe que perdeu um filho de acidente de carro e coloca a mão no ombro daquela ali, não precisa falar mais nada. Agora, alguém que nunca sofreu. Você já pensou alguém como o filho do Ike Batista, tentando confortar um mendigo porque não tem o pão para comer? Eu pergunto a vocês, como um Deus todo-poderoso poderia confortar você? Como é que você pode orar e mudar a mente de um Deus que não muda? Você não precisa de um Deus também frágil? Você não precisa, às vezes, de um Deus que fala assim, filho, eu também estou com medo, mas vamos juntos? Você não precisa de um Deus que você pode dialogar com ele e convencê-lo a mudar de atitude? Precisa ou não precisa? Você não precisa de um Deus humano? Mas estranho, porque eu preciso de um Deus contraditório. Um Deus que ao mesmo tempo não sofra nada e ao mesmo tempo que sofra, que entenda. Eu preciso de um Deus que esteja acima de qualquer sentimento. E ao mesmo tempo um Deus que se emocione ao ouvir uma música dessa. Mas como é que Deus pode se emocionar com uma música dessa, professor Jetro? Ele é todo poderoso. Mas eu preciso que ele se emocione. Senão para que a gente está cantando para ele? Próximo slide, por favor. Jesus Cristo é o tema central das Escrituras. Já li Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, já contei a história do aquário. E vamos ver no livro de Atos, capítulo 3, verso 20, como a Bíblia diz que Jesus realmente é esse Deus que supre a necessidade que nós temos de uma divindade ao mesmo tempo eterna e temporal. Atos, capítulo 3, verso 20. Atos, capítulo 3, verso 20. É isso mesmo? Estou lendo certo? O 3? Verso 20 e 21. A fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, foi a pregação de Pedro, e envie ele o Cristo, que já foi vos designado Jesus, o qual é necessário que do céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Pedro deixou bem claro, olha, quer entender o Antigo Testamento? Tudo aquilo anunciava a respeito do Messias, e esse Messias é Jesus. É isso que Pedro está falando. Vamos comparar com Atos, capítulo 10, verso 43. Vamos ler vários textos aqui. Atos, capítulo 10, verso 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que
Por meio do seu nome, aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Estas passagens da Bíblia me mostram que o centro do Antigo Testamento era a pessoa do Messias, no caso, a pessoa de Jesus. Vamos ler mais um texto? Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Esse a gente pode até citar de cor. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. Conhecidíssimo esse texto. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Comparado a esse texto, eu posso citar aquele de Lucas que está lá, onde Jesus encontrou com 2 discípulos no caminho de Emaús, e diz o Evangelho de Lucas que ele decorreu com eles a respeito de tudo o que no Antigo Testamento estava escrito sobre o Messias, ou seja, esses versos da Bíblia me mostram que o centro do Antigo Testamento era Cristo. Mais um texto para confirmar isto, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque decidi, diz Paulo, nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Primeira coisa que nós aprendemos da doutrina de Cristo. O centro da Bíblia, o centro do Antigo Testamento, era Jesus. Agora tem uma coisa curiosa. Pode passar o próximo? Jesus existia antes de vir ao mundo? Eu sei que algumas perguntas que eu estou falando aqui podem ser óbvias, mas é importante a gente estudar isso na igreja, viu? Hoje aqui eu não estou preocupado em apresentar um sermão, mas um estudo da Bíblia. Jesus Cristo existia antes de vir ao mundo? Ele existia. Eu posso perceber se antes do nascimento ele já existia. Ele trocou lá a fonte para facilitar. Obrigado. Miqueias, capítulo 9, verso 2. 5, 2. Obrigado. Vocês já estão notando que a idade chegou, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Olha o que diz aqui uma profecia sobre Cristo. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então eu já aprendo pela Bíblia que Jesus existia desde os tempos antigos. Se você abrir a Bíblia também em Isaías, vai perceber que Isaías também chama Jesus de Pai da eternidade. Então esses textos me ensinam já 2 coisas. Primeiro, que ele era Deus e que ele existia antes de nascer. Mais um texto, Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. Hebreus capítulo 1, versos 5 e 6. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Eu lhe serei pai e ele será meu filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus, quando nasceu no mundo, Jesus não nasceu como nós nascemos, ele foi introduzido no mundo, Jesus foi enviado. Se ele foi enviado ao mundo, é que Jesus existia antes de nascer, desde a eternidade. Primeira coisa que eu aprendo então, recapitulando. Jesus é Deus, Jesus já existia antes de nascer. Vamos ver mais alguns textos que falam que ele era Deus. Próximo slide. Antes de mostrar, eu esqueci de mencionar isso aí. Estão vendo essa folha de papel toda amassada? Mostra mais uma foto. Estes são importantes manuscritos do judaísmo, datados de 100 a.C. É o chamado Salmo de Ação de Graças, foram encontrados lá no Mar Morto. Por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque alguns podem falar assim, tá, mas você está falando que Jesus era Deus, que Jesus era um... Os judeus não acreditam nisso. Será que não? Naquele tempo em que Jesus veio ao mundo, os próprios judeus já esperavam um Messias que seria ao mesmo tempo grande e pequeno, infinito e finito, histórico e temporal, e eterno. Deus e homem. Esse manuscrito que está todo rasgado aí, ele traz um salmo que diz assim, próximo slide. Quem tem sido desprezado como eu? E quem, se não eu, deixe-me ler aqui para ficar mais fácil. Quem tem sido desprezado como eu? E quem tem sido rejeitado pelos homens como eu? E quem se compara a mim
em tolerar e suportar o mal? Quem é como eu entre os anjos? Eu habito com o santo. Eu sou o amado do rei, a companhia dos santos. Quem foi considerado desprezível como eu? E, no entanto, quem é igual a mim em sua glória? O que esse antigo texto do judaísmo está falando? Que o Messias é ao mesmo tempo alguém o quê? Incomparável em glória e incomparável em quê? Em sofrimento, em desprezo. Você já pensou como é que alguém pode ser ao mesmo tempo o mais desprezado e o mais glorificado? Esta era uma dúvida dos judeus daquele tempo. Tanto é que no Talmud eles perguntavam: como é que o Messias vai vir? Em glória e majestade, como anunciou Daniel, ou montado humildemente num jumentinho, como anunciou Zacarias? O Messias parece ao mesmo tempo alguém grandioso e desprezado.